Saudação a todos, né? Então estamos aí. E aí, meu amigo? Então é isso aí. Eu quero já iniciar pedindo a você, né, que tente ver o vídeo até o final e tal, para a gente poder, né, até se articular, né, aqui em termos de pensamento, em termos de aceitação ou não, né, da proposta nossa aí. Então, né, por favor, né, vê o vídeo aí até o final, dá o like, repassa para que o canal possa se sustentar mais, né? Mas então é isso, olha só, a gente quer falar hoje sobre, por exemplo, a gente vive numa sociedade muito, digamos, embasada, né, num aspecto dicotômico, né, da dualidade. Entende? Ou é certo ou é errado, é bem ou mal. Então precisamos, né, evidentemente que isso aí há outras formas da gente ver e sentir essa situação. Não podemos permanecer nessa dicotomia, né, para sempre, porque tudo nosso é contemporizado, né, com esse sinal, né, com esse conceito. E isso, de certa maneira, acaba nos prendendo de tal modo que deixamos de ver outro tipo, de ter outro tipo de visão, outro tipo de discernimento das questões que são apresentadas para a gente no decorrer do cotidiano, correto? Por que eu estou falando isso, né? Porque a gente vê que todo esse processo de dicotomia, ele está muito arraigado, né? Muito embasado na questão religiosa, judaico-cristã, né? Que nos passa essa ideia, né? Dessa infinita dualidade, que não pode haver outras situações quando há outros meios que a gente pode conceber isso, até porque, digamos que essa questão do bem e do mal, ela é muito discutível, ela é muito, de repente, né, o que é bom para mim pode não ser muito bom para você, ou vice-versa. Enfim, são conceitos que devem ser, avaliações, valores que devem ser refletidos, né, de uma forma muito tranquila. Por que eu estou até falando isso, né? Porque queremos fazer uma discussão aqui hoje sobre a questão, né, que se abateu sobre a mídia, né, e foi um acontecimento realmente cruel, bárbaro, né, que foi a morte, né, do congolês, né, do Moise, quer dizer, assassinado, né, brutalmente, né, com pancadas, pedaços de pau, assim, cenas muito cruéis, né, digamos assim, né. E aí eu já quero tentar resgatar é, uma ideia do Nietzsche, né, em que ele conversa, ele discute as questões embasado no seguinte conceito, né, que é o erro do que sofre e o erro do que age, né? Ou seja, aquele que faz a ação e aquele que recebe, né, frutos dessa ação, digamos assim, né? Então, o que acontece com isso? Ocorre que dentro desse conceito nosso, dessa dicotomia de bem e mal, nós sempre depositamos, né, a quem está no poder, ao poder estatal, ao poder estabelecido, ao poder, né, paralelo, ao poder não sei o quê. Estabelecemos que todas essas maldades ela vêm sempre do poder. Né? Ela nunca vem de outros setores. Todas as injustiças sociais, culturais, são sempre atribuídas ao poder. E aí é que há o grande nó da questão, o grande engano, porque o que há aí é uma falsa representação, né, que temos um do outro. Né? Porque o poder, enquanto poder, ele age de acordo, né, com a sua potencialidade, ele age de acordo com o seu direcionamento, né, com a sua regência de poder, enfim, daquilo que lhe foi atribuído para estar sob a regência do poder. Né? Então, veja bem, se você está no poder, você deve agir de acordo com o poder. Se você não está, você vai agir de outra maneira. Então, veja bem, quando esse poder, né, ele atribui, né, o provém-se dele
alguma ação maléfica, ela é maléfica para nós, mas enquanto poder, essa é uma ação natural, né? Porque o poder é aquele que está muito distante, né, daquele que podemos chamar de forte e fraco, né? Que seria uma outra discussão, mas dá para se atribuir isso, né? O forte é aquele que está no poder, é o considerado nobre, é o considerado sábio, enfim. Mas é aquele que detentor do poder e por ele que faz aquilo naturalmente, sem se ater, citar, quer dizer, ele não tem na sua consciência essa forma de auto-verificar se o que ele está fazendo está sendo maléfico para alguém ou para outro, ou não. Ele faz porque ele faz, né? Ele precisa se compor de acordo com ele poderoso. Ele não pode abrir mão disso. Então, fica difícil de você até de repente ver essa coisa, né, devido a essa questão religiosa que está muito intrínseca na gente, né? Então, o que que ocorre? Vamos lembrar aqui um caso, né, quer dizer, remoto, mas que faz parte do conceito, né? Que é o conceito, Xerxes, por exemplo, né, o grande imperador, né? Ele então, né, durante as guerras do Peloponeso lá e outras, o que que ocorreu? Dentre aqueles soldados, quer dizer, havia um, né, que era filho de um guerreiro seu e tal, e ele imediatamente mandou que ele fosse tirado dos braços do pai e despedaçado, né, diante de toda a população, né? Mas e por que ele fez isso? Porque esse cidadão ele tinha feito uma ação que elevava, né, o seu exército a uma diminuição, a uma decadência. Então ele imediatamente foi, é, 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 foi abatido, né, perante todos e até como exemplo, né, de que não se deve, né, instrumentalizar qualquer ação que possa ser contrária a esse poder, né? Então, e essa ação, inclusive, foi considerada pela população num todo, na época, como uma ação nobre, uma ação benéfica, né? Você vê que interessante, né? Então, ele estava longe de sentir qualquer piedade, digamos, né? Porque ele estava muito distante. Nesse momento, ele estava praticamente sendo considerado um inseto, aquele que está muito distante do poder, mas que tenta, né, qualquer ação contrária ao poder, o que pode botar em xeque esse poder, né? Então é interessante essa passagem, né? E é muito outro caso assim interessante que a gente pode comentar aqui. Parece muito, digamos, banal e tal, sem importância, mas, por exemplo, se você mata um inseto, por exemplo, né, uma barata, um grilo, seja lá que inseto for, você não sente nada, né? Em termos de sua consciência, não é abalado em nada. Então, isso, né, nos indica que esse distanciamento entre o forte e o fraco, ele está muito distante para ser sentido de alguma maneira por aquele que produz, né, o ato, que é naturalmente o poder, o poderoso. Não é interessante isso? Outros casos também que você vê, o caso Moise, por exemplo, né, tão falado, tão tido, né, aí da mídia. Por exemplo, você vê aqui, nós temos vários casos de Moise em nossas comunidades aqui no Brasil, evidentemente, onde há, digamos, o estabelecido poder paralelo, né, que todos nós conhecemos, porque ele está presente em todas os bairros, né, as periferias, né, mais pobres, é ali que eles se instauram e se instalam mais. E ai daquele, né, que se colocar contra aquele sistema ali estabelecido, ele é imediatamente colocado, destroçado também nas ruas, né, morto, né, literalmente, né, sem qualquer piedade de ninguém.
Quer dizer, isso demonstra que, quer dizer, não estamos aqui defendendo a ação mortal, não. Todo crime deve ser, né, é, contido, né? Todo crime deve ser arbitrado de forma a ser punido, né? Aquele que o faz, né? Mas isso, né, com certo clamor, né? Uma certa discussão que se chegue a individualizar tal caso, né? Mas literalmente, em termos de conceito filosófico, é preciso rever isso, né? Então, só se, e aí nesses casos, há esse clamor pela justiça, né? Que é outro caso interessante, né? A questão da justiça. Pô, como? Quer dizer, há uma inconveniência em se solicitar justiça diante desses acontecimentos, né? Por quê? Porque também não conhecemos, né, a origem da justiça, não sabemos, porque se assim o soubéssemos, não havia esse clamor tão forte em termos de justiça. Não que sejamos contra, veja bem, olha, não estamos aqui defendendo nem atacando. Nós estamos fazendo, né, trazendo à baila, né, uma concepção de que deve-se revisar, né, tais ações que, por isso que elas não chegam a nada. Por exemplo, vamos relembrar aqui rapidamente também, nós estamos trabalhando exatamente esse processo, né, que é o da concepção, né, de justiça e injustiça. Então, por exemplo, a ideia de justiça, por exemplo, né? As pessoas sabem como é que surgiu a justiça, por exemplo. Então você precisa ver que a justiça é extremamente egoísta. É egoísta. Quer dizer, então, mas se não vejamos, né? O Tucídides, né, que era um também historiador da época, né, da Guerra dos Peloponeso, né, entre persas e atenienses, aquelas brigas contumazes deles que levaram-se anos. Então, e aí ele provém-se de uma ideia, né, e olha só, segundo ele, se há um emparelhamento, se há uma potência mais ou menos igual em ambos os lados, por que vocês devem se debaterem, né, se degladiarem entre si? Isso se torna um mal, digamos, um dano mútuo para ambos. Então, por que não se evocar a ideia de diálogo, né? De conversa, digamos assim, né? De meios de não haver esse... Então, veja bem você, quando ele propõe isso, já se vê por aí que há aí um sentido de autopreservação. Se há autopreservação, há um egoísmo nessa questão, né, de quando você solicita, até porque o que quer dizer justiça? Justiça é equidade, né? Ou seja, igualdade para os cidadãos, para as pessoas, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que a justiça é o primeiro meio de troca que há, né, nessa conversação. Eu dou o que você quer e você me dá em troca o que eu desejo receber. Né? Não é interessante? Então, a justiça ela está mais enfaticamente aprimorada para ser atribuída a poderes, né, com igualdades de potências, digamos assim. Aqueles que não têm uma potência igual, não há o que negociar. Né? Não há o que negociar. Então, evidentemente, que aí não tem como se conceber a questão da justiça. E aí se arrastam, né, toda essa discussão infindável, todos esses processos infindáveis que não se chega a conclusão nenhuma na maioria das vezes. Tudo isso por quê? Porque exatamente a questão da justiça ela é um processo de reivindicação que traz em si um alto grau, né, de egoísmo, né, daquilo que eu quero para mim, daquilo que eu preciso, daquilo que eu quero reivindicar enquanto se contrapõe, né, a uma injustiça praticada, digamos assim. Quando não, quer dizer, há todo um processo aí que precisa ser revisto, né? Porque nessa situação ela fica
emblemática, mas que não se chega a situação nenhuma. Sempre acontece de se tornar uma coisa que com o tempo cai no esquecimento, outrora se reivindica isso ou aquilo para alguém, né, em nome dessa maldade praticada, né? Oferece-se vantagens, né? O que a gente vê necessariamente nesse caso aí, né, do Moise, não estamos aqui defendendo, mas, por exemplo, houve uma ação para ter uma reação, né? Então, esse poder, quando ele reage, há uma ação do cidadão. E aí, em troca, né, dessa ação maléfica, oferece-se vantagens, né, para aqueles, né, que foram naturalmente tidos, né, como as pessoas que receberam essa ação praticada, né, de uma forma tão barbarizante, digamos assim, né? Então, tenta-se compensar isso com nomeações, com dádivas na sistemática, enfim, uma série de coisas aí que não provém necessariamente para que seja-se entendido esse aspecto. Então, o que eu queria, a intenção aqui, é exatamente trazer à tona essa discussão para que você tenha uma outra visão da situação, né? E não seja envolvido, né, por essa questão, né, tão forte, né, da coisa do mal, do bem, do certo, do errado, né, para que não fique essa coisa truncada, né, e que se, ao invés de trazer benefícios, né, digamos, de entendimento à população, acaba cada dia sendo mais atrofiada, mais truncada, né, toda essa informação que nos chega do lado de cá. Então é mais ou menos isso, meu amigo. Eu gostaria que você refletisse sobre isso, né? Sobre o que falamos, sobre o acontecimento. E aí você, né, se coloca também, né? Dá o seu like, né? Se você achar por bem, compartilha. Ou se então você pode também nos ajudar se inscrevendo no canal, para que o canal cresça. Lá está o meu currículo, está o meu e-mail aí embaixo também, para aqueles que quiserem se comunicar. Até qualquer hora.